Boa noite, meus irmãos. Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje nós iniciamos a nossa segunda aula. Graças a Deus, glória a Deus por isso. E nós iremos iniciar orando, né? Falando desse tema tão importante, que é a oração. Orai sem cessar, né? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar a Deus, agradecer a Ele por essa oportunidade de estarmos estudando a palavra dele, né? Feche os seus olhos. Graças te damos, meu Deus. Graças te damos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a tua palavra, Deus, de Deus entender as escrituras do Senhor, meu Pai. Pedimos que nessa noite o Senhor ministre os nossos corações, Deus, através da tua palavra, que o Senhor use-me, Deus, como instrumento nas mãos do Senhor para levar essa mensagem do ensino, meu Pai. Cada pessoa também, Deus, que Deus estudar essa palavra, Deus possa compreender, que o Espírito Santo do Senhor venha nos trazendo, Deus, essa compreensão, Deus, que vem do Senhor. Nos abençoe nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje nós iremos falar, né, do nosso segundo tópico, aprendendo a confiar novamente. Como nós iniciamos a nossa aula no domingo retrasado, né, abordando essa temática de orar sem cessar, né, hoje nós iremos abordar dentro dessa temática o subtema aprendendo a confiar novamente. Se você que gosta de anotar, né, para depois ler com mais calma, pega aí uma caneta, um lápis, você que, né, está em casa, anote, pegue também a Bíblia para acompanhar o estudo, que será bem proveitoso. Aprendendo a confiar novamente. Aprendendo a confiar novamente é difícil, irmãos. No tempo que nós estamos vivendo, né, nesse tempo, nós abandonamos a nossa confiança. Confiar em quem? Confiar em Deus. Né? Nós desistimos de confiar em Deus e abandonamos isso. E isso tem uma palavra. Quando nós abandonamos a Deus e deixamos de lado essa confiança, né? Tem uma palavra que se dá o nome de ceticismo. Ceticismo. Então, vamos entender o ceticismo. O que é o ceticismo? Né? Às vezes essa palavra ela não é traga no nosso meio, né? Ela não é debatida, né? Não é debatida no nosso meio essa palavra. O oposto de ter um coração de criança, como nós já estudamos no primeiro estudo, né? O oposto de ter um coração de criança é ter um coração cético. O ceticismo é cada vez o espírito que predomina em nossos dias. Viu como que é importante? O ceticismo é um espírito que predomina em nossos dias. Aí você me pergunta, o que é o ceticismo, na verdade, Douglas? Que nós nunca ouvimos falar, mas essa palavrinha ela está enraizada em nós. O que é o ceticismo, então? O ceticismo, meu irmão, é um estado de quem duvida de tudo, de quem é descrente. Você conhece uma pessoa assim? Uma pessoa que está no estado de quem duvida de tudo, de todas as coisas? Uma pessoa descrente? Às vezes até nós, né, meu irmão? Até nós duvidamos de tudo. Chega um ponto na nossa vida, né, que duvidamos até de Deus, né? Duvidamos até de nós, da nossa capacidade, né? Nós chegamos nesse estado, né? Porque nós somos seres humanos pecadores, né? Nós somos seres humanos, né, que temos as nossas necessidades, as nossas dificuldades. E o ceticismo, como eu falei, ele está enraizado em nós. Ele está em nós, né? Porque nós chegamos nesse estado de duvidar de tudo. E quanto, né, de nós, né, não está passando por isso nesse momento, né? Não está passando por essa dúvida, né, nesse estado de dúvida nesse momento? Quantos de nós?
A pessoa cética, meu irmão, é o nome que se dá, ela questiona tudo. Quando a pessoa é um cético, ele questiona tudo, o que lhe é apresentado como verdade. Então, toda verdade que é apresentada ao cético, a uma pessoa cética, meu irmão, ele questiona tudo. Ele não acredita no que a pessoa está falando, na verdade que a pessoa está falando. Ele duvida, ele questiona essa pessoa. E quantos de nós, né, não fazemos isso diariamente com Deus, né? Quantos de nós não questionamos a Deus, não questionamos os propósitos, os planos de Deus, pela até mesmo a vida que às vezes nós passamos? Quantos de nós não questionamos a Deus? Você dá para entender, meu irmão? Você está vendo quanto essa palavrinha, né, ceticismo, ela está enraizada em nós, ela está em nós. Olha para você ver como que o ser humano é, como que nós somos. Nós somos céticos, porque às vezes nós questionamos a Deus em tudo. Questionamos até as pessoas, questionamos até a palavra de Deus, que é a verdade, que é somente a verdade. Muitos cristãos também estão à beira de um precipício, lutando para não se entregarem a uma atitude de desânimo. Muitos dos cristãos estão desanimados. E com essa pandemia que chegou até nós, essa pandemia que veio até nós, esse vírus que chegou até nós, nos deixou desanimados, essa é a verdade. Muitos de nós, né, desistimos de ir na igreja, desanimamos de ir ao culto, né, desanimamos de fazer a obra de Deus. Né? Muitos dos cristãos estão à beira de um precipício, sim, né? Às vezes nós lutamos para não entregar ao desânimo, essa é a verdade. Nós lutamos para não entregar ao desânimo, né? Nós ficamos cansados, estressados, né? Sobrecarregados e lutamos por isso. Porém, ao contrário dos céticos, eles ainda não perderam a esperança. Meus irmãos, mesmo nós desanimados, né, tristes, nós não perdemos a esperança. Nós ainda temos esperança. Agora, uma pessoa que é cética, uma pessoa que vive no ceticismo, ela não tem esperança. A pessoa que vive no ceticismo, ela já perdeu essa esperança. Ela está além do desânimo, né? Ela está sem esperança, ela está desanimada, sem esperança, sem atitude para fazer nada, essa pessoa. Né? Mas, porém, aqueles que estão desanimados, né, eles ainda não perderam a esperança. Eles ainda têm esperança, que é Jesus Cristo. Outra coisa também, meu irmão, a pessoa cética, ela está sempre observando. Olha essa palavrinha, ela está sempre observando e criticando tudo. A pessoa cética, ela sempre está observando e criticando tudo. Quantos de nós não conhecemos pessoas assim? Né? Ou até mesmo é nós, né? Até mesmo é a gente. Nós observamos, né, as coisas ao redor de nós e o que nós fazemos? Nós criticamos. Nós criticamos as pessoas, nós criticamos tudo, né? Mas nunca se envolve em nada. Não ama nem tem esperança. A pessoa que vive no ceticismo, ela observa as coisas e critica, né? Quantos de nós, né? Quantos dos cristãos estão dentro da igreja como um crente observador, né? Aquele dentro da igreja só observa, aquele crente que fica sentado dentro do banco observando as coisas e no momento ele critica tudo, mas ele nunca se envolve com nada. Ele só fica sentadinho no banco, né? Esse crente ele não ama, ele não tem esperança. Ele está ali por estar, né? Está ali por estar dentro da igreja. Só observa. Simplesmente não conseguimos encontrar mais alegria nas coisas. O cético, ele não consegue encontrar mais alegria nas coisas, né? Como se fôssemos conscientes demais para confiar ou ter esperança. O cético, ele tem esse pensamento,
né? Ele tem esse pensamento de ser consciente demais, né? E de confiar ou temer em esperança. O cético, ele não tem esperança, né? Ele não tem esperança. E quantos de nós não estamos encaixados, né, nesse meio, né? Não somos semelhantes a essas pessoas, né? O ceticismo também, ele está enraizado em nós, meus irmãos. Nós temos que concordar com isso, né? Porque tem dias que nós vivemos isso, né? Nós criticamos as pessoas, nós não amamos, nós perdemos a esperança, né? Nós temos isso em nós. Nós temos que entender, né, que essa palavra ela está enraizada em nós. Mas Jesus, ele é soberano. E Jesus, ele traz para nós aqui, né, uma cura que nos salva, que nos liberta, né? E eu trago para vocês aqui 6 tópicos, né? Jesus, ele vai trazer para nós dentro da palavra dele aqui. Eu quero trazer para vocês essas verdades. O primeiro é: seja terno, mas cauteloso. Seja terno, mas cauteloso. Jesus não ignora o pecado, meu irmão. Olha para você ver, Jesus não ignora o pecado como nós fazemos. Ao enviar os discípulos em sua primeira viagem missionária, Jesus lhe disse: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede astuto como as serpentes e sem malícia como as pombas. Diante do mal, a grande tentação é nos tornarmos lobos. Ficamos céticos e deixamos de lado o espírito de ovelha. É um perigo, né, meu irmão? Isso é um perigo. É a verdade que Jesus fala para nós. Jesus nos envia no meio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, que nós viemos ser astuto como a serpente, sem malícia como a pomba. Diante do mal, nós devemos ser cautelosos, meus irmãos. Nós devemos entender que nós podemos cair diante do mal, né? Que nós viemos entender que diante do mal nós podemos nos tornar céticos, né? E deixar esse espírito de ovelha. Então, a primeira coisa que Jesus fala para nós: seja terno, mas também cauteloso, vigiai, orai ao tempo todo, buscai a palavra, buscai conhecimento o tempo todo, porque esse sentimento de ceticismo ele está nos rodeando. Se nós não vigiarmos, nós não orarmos, nós iremos entrar nesse sentimento de ceticismo e iremos deixar esse espírito de ovelha e viraremos lobo. Então, que nós viemos ser cautelosos, que nós viemos ser astutos, como Jesus nos ensina, como Jesus nos exorta e nos instrui. A segunda coisa é aprenda a ter esperança de novo. Quantos de nós não se já perdeu a esperança, né? Quantos de nós? Talvez você que está aí do outro lado, ouvindo esse estudo, já perdeu a esperança. Já deixou de lado o que você acredita. Deixou de lado o que você buscava, o que você orava. Quantos de nós não deixamos a esperança? Mas aprenda a ter a esperança de novo, meu irmão. Aprenda a ter a esperança de novo. Porque a incredulidade, ela mata a esperança. Quando nós não temos fé, quando nós duvidamos, ela vai sufocando a nossa esperança que temos em Jesus. Orar, meus irmãos, parece ser inútil, como se estivéssemos falando com as paredes. Jesus, meus irmãos, é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança.
Orar, às vezes, parece ser inútil, né? Como já disse em outras aulas, falar com Deus que nós não vemos, né? Um Deus invisível, parece ser inútil, né? Como estivéssemos falando com as paredes. Mas Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece nossos pensamentos. E orar não é inútil. Buscar a Deus não é inútil. E Jesus é a nossa esperança, meu irmão. Não há outra esperança além de Jesus. E se você perdeu a sua esperança, ore. Ore a Deus. Ore nesse momento. Você que está aí do outro lado, ore. Ore a Jesus, pedindo força, pedindo que Ele te ajude, porque Ele é a única esperança em nossa vida. Atos 4:12 diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Esse texto também foi o texto-chave, né, da temática de missões nacionais. Jesus é a nossa esperança. Esse texto é impressionante, meu irmão, porque não há outra salvação. Não há outra salvação. Se você acha que há outra salvação, não há. Não há. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa única esperança. Deixe de lado o ceticismo, meu irmão. Deixe de ser cético. Deixe de ser cético. Ou vamos deixar de ser cético, né? Porque eu posso incluir-me nesse meio também. Vamos deixar de ser céticos, né? E vamos acreditar em Jesus. Vamos aprender a ter a esperança de novo, que é Jesus Cristo. O nosso terceiro ponto é esse. Cultive um espírito de criança. Como nós já falamos na primeira aula, precisamos ser como criança, meus irmãos. Precisamos ter um espírito de criança. Acreditar em Deus como criança, acreditar no Pai como uma criança. Como nós já aprofundamos nesse tema de criança na primeira aula, né? Nós entendemos bem o que é ter um espírito de criança, o que é ser uma criança, o que é ser dependente do Pai. Então, cultive esse espírito, trabalhe nesse espírito de criança a todo tempo, né? Trabalhe nesse espírito, invista nesse espírito de criança. O nosso quarto ponto, meu irmão, cultive um espírito de gratidão. Seja grato a todo tempo. Seja grato a Deus, seja grato às pessoas que estão ao redor de você, seja grato a seu irmão, seja grato. Cultive esse espírito de agradecer às pessoas, de dar um obrigado às pessoas, de ser gentil com as pessoas. Cultive esse espírito, trabalhe nesse espírito, né, de dar um obrigado. Como é chato, né, ver uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que não agradece, né, uma pessoa que não dá um obrigado para o outro. Como é chato, né? Isso é muito chato. Então, a partir de hoje, que você venha cultivar esse espírito, meu irmão. Esse espírito de gratidão. Esse espírito de agradecer, ser grato a tudo, a todas as coisas. Cultivar o espírito de gratidão a Deus, meu irmão, ou começar a sentir a amargura gerada. Cultivar o espírito de gratidão a Deus, ou começar a sentir a amargura gerada pelo ceticismo. A gratidão encara a realidade de frente e se alega pelos cuidados de Deus. Ela substitui o espírito amargo por um espírito generoso. Então nós temos essa escolha, meus irmãos. Ou nós cultivamos esse espírito de gratidão a Deus, ou nós deixaremos ou deixamos, né, a amargura gerada pelo ceticismo em nosso coração. Nós temos essa opção.
né, que nós viemos cultivar esse espírito, meu irmão. A gratidão encara a realidade de frente e se alega pelos cuidados de Deus. Ela substitui o espírito amargo por um espírito generoso. A gratidão, ela substitui esse espírito amargo por um espírito generoso que vem de Deus. O nosso quinto e último ponto, meus irmãos, nós já estamos encerrando o nosso estudo dessa noite. Espero que você esteja anotando aí no seu caderninho, na sua folha, todos os pontos para que depois você venha dar uma relida, dar uma refletida nos pontos. O quinto e último ponto é esse: cultive um espírito de arrependimento. Meus irmãos, nós precisamos nos arrepender, meus irmãos. Nós precisamos trabalhar nisso. Nós precisamos entender que nós somos pecadores e que precisamos de Deus. Nós precisamos entender que nós não somos nada. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos nos arrepender a todo momento do nosso pecado. Porque Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar, meus irmãos. 1 João, o capítulo 1, verso 9, ele diz assim, meu irmão: se confessarmos os nossos pecados, então quer dizer que precisamos confessar os nossos pecados. E o que será confessar? Confessar é falar com Deus, falar dos nossos pecados, falar aquilo que nos aflige, aquele pecado que nós não conseguimos deixar, aquele pecadinho, né, de estimação que não conseguimos deixar. Nós precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus. Por quê, meu irmão? Porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Não é só isso. Ele perdoa os nossos pecados, como diz o texto, mas também Ele nos purifica de toda injustiça. Meus irmãos, precisamos cultivar esse espírito. Um espírito de arrependimento, meus irmãos. Nós precisamos tirar de nós esse ceticismo de dentro do nosso coração, de nós. Porque se nós não vigiarmos, nós iremos viver uma vida de amargura, né? Uma vida sem esperança, como nós já falamos, né? E nós precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus, porque o pecado, ele nos afasta de Deus, ele nos corrói por dentro. E que nessa noite você venha refletir sobre isso. E que também nós venhamos cultivar esse espírito a cada dia em nossa vida, meu irmão. Sendo assim, eu encerro aqui meu estudo. Eu encerro aqui com o nosso subtema que nós começamos lá. Aprenda a confiar novamente em Deus, meu irmão. Confie em Deus novamente. Se você perdeu a esperança, se você desistiu de tudo, se você está desanimado, se você é um cético, se o ceticismo está em você, se tudo que nós falamos aqui, tudo que nós estudamos nessa noite, está em você, ou está em mim, ou está em todos, né? Que nós viemos refletir e pedir a Deus ajuda, e pedir a Deus que nos ajude a aprender a confiar novamente nele. Porque ele está pronto a nos ajudar, meus irmãos. Precisamos pedir, precisamos confessar diante de Deus os nossos pecados. Precisamos orar a Deus, precisamos mergulhar na tua palavra e aprender a confiar novamente nele. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você nessa noite. Feche os seus olhos. Meu Senhor, muito obrigado por esse estudo. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom. E a bondade do Senhor está sobre nós. Meu Deus, como nós somos pessoas miseráveis, seres humanos, Deus, miseráveis, Deus, que a todo momento, Deus, pecamos, Deus. Essa palavrinha ceticismo, Deus, ela está em nós, Pai.
E se não vigiarmos, Deus, nós deixamos que ela tome conta de nós. E se ela tomar conta de nós, nós iremos nos afastar do Senhor, meu Pai. Deus, nos ajude, meu Pai. E tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós nessa noite. Deus, nos ensine, Deus, e nos ajude a confiar no Senhor. Perdoe nossos pecados, Deus. Perdoe nossos pensamentos, Deus. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece a nossa vida, meu Pai. E nós pedimos ao Senhor que nos ajude. Nos ajude, Deus, com tua graça e com teu amor e com tua bondade, meu Deus. Nos ajude, Deus, nos ajude. Nos ajude a caminhar, Deus, conforme a palavra do Senhor, meu Pai. No nome de Jesus, Deus. Eu te entrego cada vida diante do Senhor. Eu te entrego a minha vida. Te entrego, Deus, tudo que o Senhor tem feito por nós e quero agradecer. Abençoe-nos nessa noite, Deus, e encha-nos com teu amor, com tua graça. No nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém. Amém, meu irmão. Fique com Deus, fique na paz. Você que anotou o estudo, você possa dar uma lida, dar uma estudada aí com mais calma, refletir em cada palavra, em cada texto, tá? Fique com Deus, fique na paz. Até a próxima aula.